Bom dia a todos, bom sábado, bom final de semana. Eu tô aqui no escritório hoje, acertando alguns pontinhos e quero fazer um vídeo agora explicativo, tá? Eu me deparei com uma situação essa semana, né? Que na realidade eu já deparei em diversas outras vezes, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário a respeito, tá bom? Olha só, é a visita num cliente que a gente já está aí trabalhando há mais de 10 anos, né? E aí ele me colocou uma situação, né? Fizemos as análises de solo, análise de folha esse ano e fui para fechar aquele pacote técnico com ele das aplicações do ano 2025, 2026. Aí ele abriu para mim e falou: olha, teve fulano aqui, teve o fulano, né? E ele me ofertou um produto. E eu falei que eu já tinha um trabalho sendo realizado, né? E satisfeito. Aí o que acontece? A concorrência vai lá e fala o seguinte, faz a seguinte proposta. Não, você me compra 3 aplicações e eu te dou 3 aplicações. Baita negócio, né? É um baita de um negócio. E o cliente aceitou, né? Para quem conhece o meu trabalho técnico em relação aos clientes no qual eu atendo, eu nunca proibi o cliente, nunca exigi que o cliente não usasse um outro produto além daquele que eu recomendo. Não, nunca recomendei, nunca proibi, né, no caso, e nem vou proibir, né? Então, o que acontece? Só que aí, conversa vai, conversa vem, né? Deixa eu ver o produto, no caso, que você já está aplicando, e ele já está aplicando praticamente há 3 meses já, né? E tem mais 3 aplicações a serem feitas, tá? Só que de acordo com a análise que a gente fez esse ano, praticamente o mês passado, e que saiu a recomendação, eu quero mostrar para vocês o diferencial naquilo que eu posiciono perante aquilo que foi ofertado para o cliente, tá? E aí eu tenho aqui, não vou falar qual empresa que fez isso, não vou falar qual o cliente para preservar, né? Mas eu tenho que esclarecer. E isso é muito importante para todos, e serve de exemplo aí para todos vocês que produzem, seja a cultura que for, tá? Então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês a concentração dos produtos e daquilo que eu recomendei, tá ok? Bom, aqui está a análise de folha, né? Então um dos elementos que chama bastante a atenção é o cobre, que está praticamente na metade daquilo que a gente precisa, né? E onde a gente consegue inclusive detectar algumas coisas na forma visual lá na planta, tá? E aqui está o produto que o concorrente ofertou, né? Com relação às concentrações. Então veja bem, o elemento aqui que está, além do manganês que está faltando também, né? E o cobre, que são os 2 elementos que mais falta. Olha só que interessante. Esse produto no qual ele indicou tem 0,1% de cobre. Isso significa que ele tem 1 grama por quilo do produto, tá? A recomendação é 2,5 kg. Então, por aplicação, ele vai colocar 2,5 gramas, tá certo? Na minha recomendação, eu estou colocando aqui 2 produtos. Um que é manganês, cobre, zinco e um que é só cobre para aumentar ainda a concentração de cobre. Eu chego a 183 gramas de cobre contra 2,5 gramas, né? Olha só, um produto que contém 300 gramas de nitrogênio, tá? Eu estou colocando somente 52 gramas de nitrogênio, sendo que o bananal dele não precisa nitrogênio, tá? E o que acontece se eu aumento muito o teor de nitrogênio via folha?
amolecimento da folha, aumento da concentração de água, diminuição da espessura de parede celular, se não for feito de maneira equilibrada, né? Consequentemente, aumento de doença, tá? Olha só, eu recomendei o manganês também. No caso dele, ele está colocando 250 gramas. Eu estou com 327 gramas de manganês, que é um dos elementos faltantes também, tá? Zinco, que no caso aqui, eu praticamente não preciso, ou só vou manter nessa aplicação, ele está colocando 250 e eu estou colocando 80, sendo que não há necessidade disso daqui, tá? Uma outra coisa importante, olha a composição que tem nessa, como fonte de nitrogênio, ureia. E aí o manganês e o zinco, ele é a base de sulfato de zinco, né? Sulfato de cobre e sulfato de manganês. Se vocês aplicassem esse produto em sais puro, né? A grande possibilidade de fitotoxidez aplicando com óleo é gigante, tá? É gigante. Porém, o que a empresa faz para evitar o processo de fitotoxidez? Usa um quelato, nesse caso EDTA, tá? O EDTA é um quelato sintético, tá? Ou seja, a planta, ela não precisa desse elemento e ela precisa quebrar essa molécula de quelato para aproveitar o zinco, para aproveitar o cobre, para aproveitar o manganês. E nesse processo existe um gasto de energia. Aí fala assim, eu quero que a planta gaste energia para quebrar uma molécula de quelato? Não, eu quero que ela tenha total energia para o bom desenvolvimento, crescimento, emissão de folha, emissão do cacho e assim por diante, tá? Então você imagina, dentro da minha recomendação para eles, eu vou virar a tela no computador. Dentro da minha recomendação então para o cliente, olha só, Mancozin que tem cobre, Copitrac. Uma segunda aplicação, na terceira aplicada, Mancozin que tem cobre, Copitrac. Na quinta aplicação, Mancozin de novo. Olha só, Mancozin e cobre de novo, tá? Cobre de novo aqui. Então, eu estou repondo, juntamente com manganês e cobre, os elementos que são mais deficientes através da análise para aquela área do produtor. E o concorrente aqui está ofertando uma quantidade de produto ínfimo que não vai servir para um bom desenvolvimento da planta, para um bom crescimento, para uma boa resistência, tá? Tá certo? Expliquei tudo isso para o cliente, né? Espero que compreenda, tá certo? Porque a gente fica chateado porque a gente quer trabalhar dentro de um processo técnico, um processo de conhecimento, onde eu sempre falo, meus amigos, eu nunca vou recomendar nada além daquilo que a sua cultura precisa. E é por isso que 100% das minhas recomendações, elas são baseadas em cima de análise de solo e análise de folha, pessoal. Tá? E esse tipo de produto aqui, ó, entendeu? Ah, e um detalhe, são 6 aplicações do mesmo produto. Entende? De um coquetel, que quando é coquetel você não concentra elemento também. Isso é um outro ponto, tá? Então, nossa característica de trabalho é fazer análise e posicionar elemento de preferência isolado, né? Elemento puro, ou em conjunto com 2 ou 3 elementos no máximo, tá certo? Fica a dica para vocês, né? Eu trabalho dentro de um processo de técnica e resultado, tá bom? A gente, como eu disse, fico chateado com o cliente, mas eu perdi essas vendas? Não, eu não perdi essas vendas. Eu não perdi, né? Eu não perdi porque lá na frente o produtor, com certeza, ele vai ter determinados tipos de problema e ele volta para mim porque já conhece o trabalho. Tá joia? Pessoal, bom final de semana, fica a dica.
Um grande abraço, sempre excelente safra.